Olá, eu sou Ricardo Mamede. Seja bem-vindo ao nosso vídeo e ao nosso canal. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de hoje. Hoje a temática tratada aqui vai ser sobre processos de formação de palavras. E isso aí é uma situação muito importante para nós dentro do estudo de língua, porque nós sabemos que com a nossa criatividade, com a nossa proposta de sempre estarmos em renovação, pois língua é vida, e a vida, ela se modifica, ela se recria, ela se transforma, digamos assim, e também morre. A língua é a mesma coisa. Então, os processos que nós estudaremos aqui nesse nosso encontro de hoje, nesse vídeo, vai versar sobre isso, não é? Palavras aparecem por certas situações, precisam ser inventadas por isso, outras precisam ser substituídas porque não existe mais o seu uso, não é? Hoje, na modernidade, por exemplo, datilografar, datilografia, isso está em desuso. Máquina de escrever, raríssimas, hoje existem. Então, o que acontece é que a palavra datilografia foi substituída por digitação. Então, olha só, digitar de dígito do dedo para a tecla do computador, saímos da tecla da máquina de escrever, fomos para a tecla do computador. Então, as palavras e a situação aqui apresentada vai ser sobre isso. Então, meninos, preparem-se para vocês receberem aqui nesse vídeo as informações necessárias de como nós montamos esses processos, como nós inventamos palavras, por que inventamos, como nós usamos isso. Vamos lá? Bora aprender então. Nesse primeiro modelo, na atualidade, hoje, digamos assim, não há um cidadão no mundo que não conheça o YouTube, ok? Olha isso. Então, por exemplo, olha que interessante o jornal. Ele disse, analista prevê YouTubeização do serviço. O que nós vemos aqui? É perfeitamente compreensível, YouTubeização. Mas você deve estar pensando, mas isso não está no dicionário. Exatamente. O dicionário, às vezes, não registra certas palavras. Só que o que nós temos que saber? Que nós conseguimos criar com itens da nossa língua, olha só, uma proposta nova, que seria o quê? A ação de se usar o YouTube. Então, o que seria isso, o YouTube? É um canal da internet que nós sabemos que oferece milhares de situações para você poder estudar, se divertir, não é? Ter cultura também. Então, o que a gente vê aqui? Os neologismos, as criações da diversidade da língua que ela propõe. Quer dizer, começar aqui já com essa introdução para que você consiga ver isso, não é? Hoje, nas provas e exames nacionais aqui, né, os vestibulares, as provas escolares, as pessoas usam isso com a maior facilidade. Por quê? Porque nós sabemos que qualquer palavra colocada dentro de um contexto, ela pode ter sentido, apesar de ela não estar dicionarizada, ok? Fica aí a dica, então, para que a gente consiga entender o que nós vamos estudar também, os famosos neologismos. Ok, meninos? Então, vamos lá, temos mais informações para vocês. Outra situação também que nós devemos prestar atenção é o porquê criarmos essas palavras. Nesta foto de um exame da FUVEST, de algum tempo atrás, ok? Nós temos aqui um modelo muito interessante. Um carimbo, um modo antigo de se, não é? Digamos, organizarmos, marcarmos documentos, não é? E uma tecla de um computador bem em cima do carimbo. E aqui embaixo nós pusemos assim, burocracia e delete, né? Então, por que burocracia, né? O que tem a ver burocracia com o carimbo, né? A papelada, a organização. E a palavra burocracia vem de bureau, do francês, cracia, que é modelo de governo, não é? Modelos, não é? de estratégias de se usar dentro da proposta governamental. Então, o que a gente vê aqui? Delete é outra palavra que vem do inglês.
ok? Que já está dicionarizada. Então, por que denominar isso, né? Porque é necessário. A língua apagou a palavra apagar, digamos assim, não é uma brincadeira, ela deixou de existir e hoje, na maioria das vezes, quando nós mencionamos, olha, vamos apagar a situação, a gente usa a palavra delete. Olha lá. Então, a burocracia aqui também mencionada, olha só, precisou ser inventada, mas é um pouco mais, né, para trás. Por quê? Devido a esse procedimento todo, não é, da dificuldade de se conseguir, por exemplo, a obtenção de um documento, obtenção de qualquer tipo de uma escritura de uma casa, por exemplo, nós sabemos que essa palavra entra e no Brasil nós temos ainda muita burocracia, não é? Agora, que fique então aqui, porque a necessidade de denominação, exatamente por isso, nós precisamos então criar essas palavras, por quê? Por certos procedimentos que nós precisaremos utilizar na nossa vida, ok? Fica aí então a ideia de tudo que você está vendo. Palavras aparecem por algum motivo. Elas são criadas, inventadas e colocadas dentro da sociedade. E o uso delas vai ser disseminado. Agora vamos partir aí para a gente estudar como que funcionam todos esses procedimentos. Não podemos também nos esquecer que essa modalidade, digamos, de inventar palavras, criar vocábulos dentro da literatura é vasta, amplamente utilizada, porque nós precisamos nos expressar. E aqui eu coloquei para nós um modelo clássico brasileiro de Carlos Drummond para você poder dar uma olhada no que eu estou querendo te falar, não é? Então, por exemplo, se você lê um simples poema como esse aqui, olha lá, ó, não é? Uma torneira pinga e o chuveiro, a palavra apareceu, chuvilha. Olha só interessante. Por quê? O que é chuvilha? Não é? Dentro do contexto, o autor aproveita, não é, essa proposta linguística para poder brincar com a língua e criar uma palavra nova dentro da sua proposta de expressão desta poesia. Quer dizer, chuveiro nós conhecemos muito bem, e ele pensa e aí criando aqui uma maneira, né, linguística, poética de traduzir a ideia que ele queria, ele vem com a palavra chuvilha, olha só, para simplesmente fazer uma rima e inventar uma nova palavra. Então, quer dizer, a necessidade de se expressar linguisticamente, é possível sim criarmos esses tipos de situação dentro dos contextos. Fica aí então um modelinho para você começar a pensar o seguinte: quando você for analisar esses procedimentos, o que eles querem dizer? Às vezes, o nome da criação da palavra não é tão importante quanto o uso deste termo dentro de um contexto como esse, que é uma poesia aqui nossa do Brasil, ok? Vamos então continuar? Passando aqui agora para a parte mais estrutural desta aula, vamos aqui olhar o que são morfemas, ok? Agora estamos entrando naquela categoria de analisarmos a palavra em sua formação. Então, morfemas são as mínimas unidades que nós temos dentro da língua, tal como aqui no modelo, que possuem um significado e traduzem alguma coisa, não é? Então, todos os trechinhos que nós segmentamos aqui para você são chamados morfemas, desde menim, in, a e s. Agora, esse morfema, ele possui uma significação dentro da estrutura desta palavra. Por exemplo, menim é a base principal, não é? Para formação e agregarmos outras palavras a ele, não é? A gente chama isso de radical, vamos falar disso já já. O in, que está aqui, olha só, nós sabemos muito bem que quando agregamos esse, né, segmento a qualquer outra palavra da língua, nós estamos diminuindo. Os outros dois segmentos, nós temos ali o a, que nos mostra realmente a proposta do gênero, e o s, no caso aqui desta palavra, que nos apresenta o plural. Bom, sabendo disso, então você deve estar pensando assim, essas palavrinhas, esses pedaços, esses morfemas têm nome.
Exatamente. E esses nomes é o que nós daremos agora, mas que fique claro, quando nós olhamos aqui e pensamos assim, vamos fazer uma análise mórfica? É isso que nós estamos fazendo. Olhando os morfemas, olhando os segmentos, e todos esses segmentos em si possuem um sentido dentro da construção das palavras. Ok? Agora, pessoal, vamos dar nomes a esses morfemas? Vamos olhar? O primeiro é o radical. O que seria o radical? Primeiro, é a base da palavra para que você agregue a ela outros morfemas. Então, nós temos aqui, olha só, base de significação. Seria a parte da palavra que você não consegue reduzi-la, diminuir. Como assim? Se você tira uma letra aqui do radical menin, você já não consegue construir uma palavra com ele. Por quê? Porque aí o radical foi destruído. Então, quer dizer, você não divide o radical em unidade menor. Ele já é a base da palavra para que você agregue a ele, não é? Os outros morfemas e apresente. Olha só aqui, ó. O que você quer na língua. Então, por exemplo, menininho, menina, olha só, meninice. Isso é, então, lembrar que a parte radical é o primeiro morfema base de se agregar palavras a ele. Vamos então para frente. Olha só, mostrando para você aqui. Como é que funciona então a montagem das nossas palavras? Foi o que nós dizemos. Então, olha lá, ó. O que você olha aqui, perceba comigo. O que é isso? Afixo. Afixo, então, são os morfemas que nós vamos agregar ao radical. Então, simplesmente para você conhecer, nós temos dois afixos em língua portuguesa, não é? O prefixo e o sufixo. Agregamos a palavra e a ela damos uma nova versão, uma nova proposta. Por exemplo, fazer, vamos agregar um prefixo. Re é um afixo, ok? Utilizado anterior, chamado prefixo. Olha só. Quer dizer, mudou a proposta? Mudou. E é isso que nós temos que começar a nos atentar aqui. O que é cobrado na atualidade é o sentido disso, ok? Como isso aqui nos mostra o que nós queremos fazer. Então, por exemplo, se eu mando re, é porque você vai repetir a ação do ato de fazer. Essas propostas são as que vocês devem se atentar para o estudo desta aula. Então, por exemplo, a outra, simplesmente aqui, de cinzas, pensarmos a palavra original, poderíamos escrever cinzeiro. Mudou, mudou, porque agora é onde você coloca a cinza. Olha só, como que você fez isso? Por um procedimento linguístico, agregando um afixo ao radical e montando uma palavra nova. Então, meninos, preparem-se para que vocês agora comecem a perceber que todos os afixos colocados nas palavras, eles vão traduzir alguma versão, e é isso que nós temos que nos atentar, ok? Vamos ver mais um slidezinho então. Olha só, ó. O que é a famosa, conhecida, a vogal temática? Você já deve ter escutado nisso, né? Então, o que a gente vê aqui? A vogal temática, gente, é uma vogal que vai se agregar aqui ao radical. Ok? Então, o radical, no caso aqui, nós temos um verbo, ok? Este verbo termina com uma consoante. A vogal temática, ela entra como se fosse uma ponte para outra parte se agregar aqui ao verbo. No caso, eu coloquei mais uma desinência, que também nós já vamos te explicar, não é? São morfemas que nós agregamos aos verbos para mostrarmos alguma situação. Então, meninos, a vogal temática seria isso, um elo entre o radical e as desinências que serão colocadas na palavra. É como se fosse um link, ok? Por quê? Porque senão não daria certo uma consoante com mais uma consoante. Então, houve a necessidade de nós adaptarmos a língua até pela proposta sonora, ok? E isso aí é a proposta de junção. Por isso é que ela chama vogal temática. Ela entra, vai também apresentar uma outra situação que vou te falar já já, sobre temas, essas situações aí, ok? Vamos lá. Então, vamos mais um slidezinho. Sabendo disso tudo, apresentaremos agora para vocês, olha ali, ó, a proposta de desinência. Então, a desinência, ela não gera a palavra nova.
A desinência flexiona a palavra. Então, que fique claro, ok? Isso não pode ser considerado como se fosse um formador de palavras, não é? Não seriam os afixos. O afixo faz essa tarefa, a desinência não faz. Então, olha a palavra gate. Olha só, gate 2 vezes. Eu coloco gato na primeira. O que eu fiz? Eu modifiquei? Não. Simplesmente a palavra está original, porque nós sabemos que o dicionário ele sempre traz as palavras no masculino. Mas aqui o que nós estamos percebendo? Que essa desinência é para nos mostrar o gênero do animal mencionado, gato. A desinência de baixo, além de mostrar o gênero, no caso, o sexo do animal, também nos mostra que ele está no plural. Então, meu querido aluno, desinência são morfemas agregados no final das palavras para flexioná-las. Então, feminino masculino, singular plural, mas não cria palavra nova. O dicionário não registra, ok? É isso a diferença que nós vamos ver na criação dos processos agora posteriores aqui. Vamos lá. Então, vamos aqui. E isso. Na aula futura falaremos com detalhes a respeito dos verbos. Mas agora vamos dar uma olhada como funciona a estrutura da nossa língua. Nós sabemos, então, que os verbos são também flexionados. São palavras variáveis e olhamos aqui um exemplo do verbo amar. Eu peguei o verbo amar e coloquei para nós aqui em 3 versões. O que eu fiz? Eu agreguei a ele desinências. Olha só. Primeiro a gente lembra que a desinência, ela é o que mesmo? Agregada ao radical no final da palavra para nos apresentar uma situação. Aqui no verbo, não plural e não gênero. A desinência S aqui não funciona como plural, como você viu no slide anterior. Apresenta plural? Sim, apresenta, mas não necessariamente com a desinência S, que é do substantivo e do adjetivo, não é? Para nós em português. Agora, o que a gente vê aqui é a apresentação também singular, via, olha só, pessoa. Então, o O é responsável por isso. A desinência O, agregada ao verbo, já sabemos que ele está no singular em primeira pessoa. E também no presente, olha só. Então, a desinência para verbo, meninos, hoje, basicamente para você conhecer, ela vai te apresentar todas essas propostas. Vamos olhar aqui para baixo. Eu quero pluralizar. Então, eu vou pluralizar. Coloco aqui a desinência necessária. Olha lá, amamos. Coloquei mos, a vogalzinha. Olha lá, temática para fazer a junção, que nós vimos no slide anterior. E agora a gente apresentou. Mos, então, é uma desinência de pessoa do plural. Quer dizer, de primeira pessoa do plural. No caso, nós. E embaixo, olha lá, ó, amasse. Olha só, também uma outra modalidade. Essa desinência é a desinência que nós temos para apresentar os nossos verbos no modo subjuntivo. No caso aqui, no pretérito imperfeito. Olha lá que interessante. Então, gente, cada apresentação dessas, cada modalidade, quer dizer, desinência, digamos assim, elas têm o seu trabalho específico e exclusivo para cada situação e para cada circunstância da nossa língua. Ok? Vamos continuar. Bom, sendo agora específico, vamos falar de uma situação importante futuramente para, na aula de verbo, retomarmos isso aqui. É a palavra tema, ok? O que é tema? Se você perceber, olhe aqui comigo no slide, o radical e na frente a vogal temática. Então, o tema é a base de preparação para que você coloque essa desinência com ele aqui. E isso é muito importante para lembrarmos que é a base da estrutura dos nossos verbos para nós nos comunicarmos corretamente. Então, seria isso. É a soma do radical mais a vogal temática, não é? Aqui eu coloquei 2 modelos de exemplo para que vocês olhem. Olha só, ó. Amar, ok? Qual é o tema? Esse aqui, ama. E aqui embaixo também. Você depois pode agregar, lógico, desinências a esses verbos, isso não vai alterar em nada, ok? Mas a gente lembra que o tema é muito importante, porque quando nós formos falar para sabermos na língua
como os verbos se comportam no passado. Isso é muito interessante, principalmente os verbos irregulares. Mas vamos falar disso em uma outra oportunidade. Agora vamos olhar aqui o seguinte. Partindo então para o procedimento da aula. Como montamos as palavras? Como criamos? Simplesmente dois modelos, derivação e composição. Para então criarmos palavras novas na nossa língua, precisamos desses dois tipos de procedimentos. Vamos a eles então. Primeiro procedimento, olha lá, ó, nós temos que lembrar. Vamos fazer aqui. Palavras primitivas, palavras derivadas. Vamos lembrar o seguinte, a palavra primitiva é a palavra raiz, é a palavra original. É dela que nós formaremos as palavras derivadas. Então, sabendo disso, fica fácil você olhar aqui, para mim, pedra. Poderemos formar pedrada, pedreiro, pedraria, pedregulho. A palavra está derivada da palavra primitiva. Então, simples, a base para você lembrar. Lembre-se, substantivos primitivos, substantivos derivados. Agora aqui faz um pouco de sentido. Uma palavra primitiva e uma palavra derivada. A primitiva original, a derivada veio da original, ok? Seguintes, olha lá. Fácil também. Palavra simples, item somente. A composta nós vamos ver como nós formamos, por isso é que nós temos os processos de composição. Mas palavras compostas são os nossos substantivos compostos. Olha lá, guarda-chuva, pé de moleque, também muito fácil, ok? Uma parte do radical e dois radicais, digamos assim, montados, composto e o simples. Vamos então, olha só, meninos. Partindo então para agora o procedimento derivação. O que é derivação? Derivação é um processo, olha só, pelo qual a gente pega o radical e a ele agregamos afixos para formarmos palavras novas. Então, é o que nós temos aqui escrito, ó, processo pelo qual novas palavras serão formadas com o agregar dos afixos. No caso, você pode olhar, olha aqui, te dei 3 modelinhos. Então, triste, posso colocar um sufixo na frente? Posso. E montar uma palavra nova por derivação, sufixal. Posso também olhar e colocar um prefixo. Olha lá, feliz, poderia. Infeliz. Ou então, simplesmente, transformar uma palavra, no caso um verbo, um substantivo combate. Vamos ver como é que esses procedimentos funcionam então e vamos nomeá-los, ok? Olha só, aqui, começando, a derivação prefixal. O que é isso? Você possui a palavra base que está aqui, que seria o radical, e agregamos a ele, olha que bonitinho, um prefixo. E esse prefixo, meninos, aqui embaixo coloquei um quadro base para lembrarmos. Foi o que eu falei para vocês. E o sentido? O que é des? Olha só, seria o negativo de fazer. Então, se eu fiz alguma coisa, aqui eu vou desfazer. É isso o mais importante para vocês. O nome chama-se prefixação ou derivação prefixal. E o significado? E o uso? E o sentido? Vamos nos atentar a isso, ok? Logo em exercícios, nós mostraremos como que funciona. Então, vamos para o primeiro processo, derivação prefixal. Agregamos prefixos ao radical. Vamos agora ver o próximo. E a sufixal? Pelo contrário, se nós temos a palavra base que está aqui, o radical, agregamos ao radical um sufixo. Pronto, está certinho. Você coloca, a palavra muda, não é? De classe, pode ser sim, a classe pode mudar um substantivo. Olha lá, pode virar um advérbio, um adjetivo, nós podemos mexer na palavra, né? Então, o que eu fiz? Ó, leal, lealdade, não é? Tudo bem, você criou uma palavra nova com um procedimento simples, chamado sufixação ou derivação sufixal. Tranquilo? Vamos lá, fácil, né? Outro modelinho, ó. Esse aqui já é um pouquinho diferente dos dois anteriores. Eu agrego 2 afixos à palavra base. Mas na parassíntese, eu não posso deixar nenhum desses 2 aqui sem ser agregado ao meu radical. Por quê? Porque senão não crio a palavra. A parassíntese tem essa
maneira de ser. Então, como que acontece? Olha lá, se é triste, não existe tristecer e nem em triste. Eu preciso dos dois para fazer isso. Então foi isso que nós criamos, por exemplo, joelho, ajoelhar. Nós não tínhamos como criar a palavra, por isso é que eu disse que a língua é uma flexibilização para o próprio uso dela mesma, né? E aqui a gente tem esse procedimento. Agora você deve estar pensando, mas como é que é isso? Eu não entendi direito. Eu tenho que agregar dois e não posso desagregar nenhum? Sim, porque senão não é a parassíntese. Olha lá, vamos ver aqui. Por exemplo, se você olhar comigo aqui, felicidade existe. Isso já não é parassíntese. Por quê? Porque a palavra em si foi só colocada a ela um sufixo e ela deu sentido. Mas se você voltar, também existe a palavra aqui, ó, infeliz, que também não podemos dizer que é a parassíntese. Então, que fique claro, só é parassíntese quando nós agregamos dois e quando digamos assim, que você tire ou desagregue, quebra-se o sentido da palavra. Aqui, se você tirar qualquer um aqui, vai continuar existindo. Por exemplo, felizmente existe. Infeliz também existe. Então, isso não é processo parassintético. O que a gente diz aqui? Olha só, ó, isso aqui é um duplo, não é? Procedimento. É um procedimento prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Então, dois, posso tirar qualquer um? Pode. E a palavra? Aí você olha o que você fez. Se você disser felizmente, que processo você fez? Você fez uma sufixação. Ah, infeliz, que processo você fez? Uma prefixação. Infelizmente, que processo você fez? Sufixação, prefixação. É isso, basicamente. Ok? Tudo bem? Vamos seguir. Bom, basicamente, esse procedimento chamado derivação regressiva é um pouco diferente dos anteriores que você viu. Derivação regressiva é simples, fácil, mas necessita aqui um pouco de raciocínio. O que você fez? Leia este exemplo. Ninguém justificou o atraso. Atraso é uma palavra que veio do verbo atrasar. Então, eu tiro aqui a desinência R do verbo e faço um substantivo. Qual? Abstrato. Que me prove uma ação. Então, muita gente se confunde aqui. O que é isso? Nós chamamos de deverbais. O que são deverbais? São palavras que vieram de um verbo. Por exemplo, debater. Eu transformo essa palavra em um substantivo abstrato que me prova uma ação. Aqui está, o debate. Quer dizer que essas palavras, então, são construídas, criadas, derivadas dos verbos. Isso é fácil o processo. Então, a derivação regressiva basicamente é isso. É essa criação, não é? Também chamada, não se esqueça, de deverbais. Justamente por isso, oriundos do verbo, para criarmos, não se esqueça, substantivos abstratos que nos apresentem ações. Fique claro isso, ok? Vamos ver mais uns modelinhos. Neste nosso próximo slide aqui, o que aconteceu e por que eu pus isso? Vamos observar a palavra planta. Vamos observar a palavra plantar. Será que planta é a palavra primitiva, a palavra original? Sim. Então, que procedimento eu fiz? Fiz um verbo. Fiz o verbo plantar. Então, planta não é uma ação. Não pode ser. Por quê? Não é um substantivo abstrato. Então, pela lógica, o que nós temos que tomar cuidado? Não foi de plantar que eu fiz planta, foi de planta que eu gerei plantar. É diferente do deverbal, não é? Por exemplo, combate. Aí já não é o mesmo processo do de cima. Combate não é a palavra original. Por quê? A gente chama a palavra primitiva. É a derivada. Derivada de onde? Do verbo combater. Então, quando você tem o processo, olha lá, olha até o sinalzinho, ó, de combater, eu fui lá e transformei a palavra em combate. É um substantivo abstrato. Não tenha medo disso. Se o substantivo não for abstrato, como o nome planta é um substantivo concreto,
É dele que você vai gerar a outra palavra por um processo simples. Que processo é esse aqui, professor? Uma derivação sufixal. Pronto, ok? Substantivo concreto, então, gera, com certeza, uma sufixação aqui. Plantar, olha só, plantar. E aqui é o contrário. Nós tínhamos o verbo e o verbo se transformou em um substantivo abstrato por derivação regressiva. Ficou a dica? Aprendeu? Vamos continuar. Um dos procedimentos mais famosos para mim é esse. Por quê? Esse procedimento ele é vastamente cobrado por todas as universidades deste país. Os professores de língua portuguesa, eles amam isso daqui. Por quê? Porque é a maneira de testar a sua capacidade linguística. Então, como a nossa língua é uma língua elástica, em que você pode colocar dentro das 10 classes que nós temos, eu posso usar um substantivo como um adjetivo. Opa, olha que coisa, um advérbio, lembra? Funcionando como se fosse alguma outra coisa. E é o que você vai ver aqui agora. Então, isso é chamado derivação imprópria. E o que é isso? É quando nós fazemos o seguinte: mudamos a classe gramatical da palavra, mas não alteramos a palavra. Então, por exemplo, jantar. Basicamente, jantar é um verbo. Como aqui não é verbo? Opa, lembra do nosso estudo anterior? Olha o que nós temos ao determinante aqui. O que é isso, determinante? Um artigo dentro do sintagma nominal. O que é sintagma nominal? Eu não estou lembrando. Quem lembra, gente? Você lembra? Seria aquela parte da língua, não é? Um conjuntinho de palavras que nos passa um sentido, uma informação. Mas a palavra aqui não pode ser considerada verbo. Por quê? Porque o artigo faz com que ela seja substantivo. Como é que se chama esse procedimento? Derivação imprópria. Aprendeu? Então, olha o perigo disso no que você vai estudar. Vamos olhar monstro. Todo mundo sabe que monstro é qualquer bicho aí que você vir, não é? Aqui não... Pensando bem, fala monstro, mas monstro é substantivo, é o nome que se dá para esse bicho, para essa coisa, não é? Cuidado aqui. Por quê? A palavra anterior é um substantivo. Comício. Que tipo? Monstro. Então, esse monstro é um qualificador, é um modificador do substantivo. Opa, olha só. Comício. Olha o sintagma nominal de novo. Então, agora, meninos, o perigo é isso. Não olhe a palavra por ela e já faça análise. A análise morfológica aqui da palavra, você tem que tomar cuidado porque ela pode estar emprestada. Nós chamamos de empréstimo linguístico. Então, no caso, monstro é para ser considerado um adjetivo. Por quê? Por processos de derivação imprópria nesta colocação, qualificando ou modificando a proposta comício. Aprendeu? Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só, então, ó, vamos para cá. O que vai acontecer, hein? Por exemplo, pobre. Vamos olhar pobre. Isso é muito comum. O homem, na hora. Olha, gente, então vou falar mais uma vez. Sintagmas. Não desconsiderem isso. Por quê? O verbo está para cá. Então você corta. Esse é o sintagma verbal, este é o sintagma nominal. No dia da análise da sua leitura, você veja o sintagma nominal aqui. Pobre está aqui. Ao lado de quem? Do núcleo substantivo. Então, sabemos na hora que é o modificador, qualificador do núcleo homem. Mas embaixo, a modificação aconteceu. Você tem, então, de novo, um sintagma nominal aqui. E o sintagma verbal de cá. Você viu que o sintagma verbal foi o mesmo. Embaixo, o que houve? Pobre, juntamente com o seu determinante o, mudou totalmente a classe. Pobre agora nós não podemos afirmar como adjetivo. Por quê? Porque pobre incluiu a categoria substantivo. Todos os homens nessa categoria. Olha só, lembra de categorização também que nós estudamos na aula de substantivo? Tudo agora, meninos, é muita cautela. Se precisar rever vídeos, por favor, faça isso para que agora as coisas comecem a ter
né, a fazer sentido. Então, olha só, ó, vocês viram isso? Essas análises são essenciais e muito importantes. Vamos ver outros modelos? Olha lá, ó. Também temos aqui vários, eu já coloquei para todos vocês por efeito de didática e também para que você reveja futuramente quando precisar. Vamos então olhar o que vai acontecer. Por exemplo, a palavra belo e a palavra feito. Olha isso. Vamos olhar um exemplo aqui, ó. Você deu um belo exemplo. Dentro do sintagma que nós temos de cá, belo modifica o substantivo exemplo, confirmado, adjetivo. Embaixo, confirmado, substantivo. Por quê? Ele agora é o núcleo do sintagma nominal funcionando como o próprio substantivo. Então, seria o belo, essa circunstância, essa característica. Olha que interessante. Então, de adjetivo pode virar substantivo. Opa! Vamos para cá. E de particípio? O verbo no particípio, aqui, o verbo feito, olha lá, ó, que é uma oração. Digamos, feito o aviso. Quer dizer, quando o aviso foi feito. Nós cortamos tudo e colocamos feito. Mas espera aí, isso é um particípio passado. Mas eu posso. Olha ali. O que eu fiz embaixo? Isso é um grande feito. Como que eu vi que é substantivo? Opa, olha aqui o nosso querido sintagma nominal, grupinho nominal. Todas as vezes que o artigo aparecer, ele vai juntar-se ao núcleo. O núcleo é o feito, substantivo. Confirmada a nossa aula aqui, que sintagma é importante, hein? Vamos mais um pouquinho? Mais exemplos. Vamos pensar aqui. Falar é um verbo. Sim, só faltava falar. Embaixo, o que eu fiz? A literatura. Padre Vieira usa isso direto, não é? O roubar, o falar, o que ele faz? Olha isso. Usa o verbo como substantivo. Por quê? Olha o sintagma nominal, núcleo do sintagma nominal, com o seu determinante artigo ao lado, fecha na hora. É o substantivo. Mas não era verbo. Era. Aqui foi emprestado. Olha lá. Outro exemplo, gente. Advérbios. Esses são perigosíssimos. Por quê? Aqui realmente é uma negativa. Então é um advérbio. Vamos dizer, é um advérbio de afirmação, né? Quer dizer, não. Afirmamos, né? Então o que a gente tem? Eu não vos convidei. Normal. Mas embaixo, ele respondeu com um. Opa, mudamos de novo o sintagma. Nominal. Opa, olha lá. É a famosa substantivação, né? Então, meninos, fica a dica para todos nós, ok? Bom, vamos mais exemplos rapidamente aqui. E o que aconteceu? Olha, comprei camisas caras. Já sabemos, camisas, né, que são caras. Embaixo, essas camisas custaram o quê? Caro. Então, peraí, o que você viu aqui agora é uma mudançazinha. Só que essa mudança foi para que você percebesse, olha lá, a conversa com o verbo, a conversa com o núcleo substantivo. Então, simples, porque a palavra é da mesma categoria, não é? Vamos para a coruja. Olha só, ó. Aqui o substantivo foi para adjetivo. Então, a coruja tem hábitos noturnos. Ótimo. Todo mundo já viu aqui que coruja é substantivo. Tá. E embaixo, o vovô é um estilo coruja. Olha só. Vovô, olha o verbo é coruja. Então, gente, tudo que nós vimos antes nas aulas da apresentação de morfologia, volta para cá. É extremamente importante o aluno se atentar para essas análises. Aqui a chamada para que você perceba o risco de errar esses tipos de situação que não são difíceis, mas necessita de uma análise um pouco mais aprofundada. Muito bonito tudo isso para que você veja o tanto que é importante entendermos sobre morfologia e sintagmas. Ok, meninos? Muito legal, né? Partindo então agora para a parte mais simples, justaposição e aglutinação. O que será isso? É o outro tipo de modelo que nós temos em língua para formarmos palavras novas. Então agora ficou muito mais fácil para nós. Ó. O que nós temos aqui? Composição por justaposição. Você já sabe isso automaticamente. São as nossas palavras justapostas.
quando eu agrego um radical com o outro. Por exemplo, girassol, olha só. Pé de moleque, João de Barro, não é? Camisa de força, guarda-roupa. Essas palavras todas são palavras justapostas. São os nossos substantivos compostos da língua. Sem nenhum problema. Não podemos alterar essas palavras, né? Nós só colocamos os radicais e conseguimos aí montar palavras novas com eles. Só que esse nosso outro aqui, o aglutinação, o outro processo, composição por aglutinação, o que acontece? O nome já te diz. Nós olhamos as palavras, não é? E combinamos essas palavras. Quando há essa combinação, alguma perda vai acontecer. Por exemplo, aqui, ó, água mais ardente. O fonema A vai morrer em um só. Morrer não é bem, vai se fundir. Olha o que é que virou, aguardente. Então, algo vai ser modificado aqui, não é? Olha esse aqui, em boa hora. Embora. Então, se há mudança, nós mexemos por aglutinação. Olha esse, perna alta. Olha esse fonema. O fonema A se funde e vira pernalta. O outro, composição, nós não fazemos isso. O aglutinação, sim. Por isso é que eles são simples, mas eles são necessários aí para que a gente lembre, né, que as palavras vão se agregando, às vezes elas vão se fundindo, vão virando outro e o som vai, não é, sendo modificado pelo processo de aglutinação. Aqui agora, simples também para você conhecer, abreviação, ou se você quiser redução, não é? Muito usado, vasto aí para nós, só com conhecimento, né? Olha lá, auto, quilo, moto, em vez de você falar a palavra, né, inteira, pneumático, por exemplo, que é uma palavra tão longa, nós encurtamos, né, por questões de facilitar o idioma. Aqui é só isso, nós não temos muito, né, o que pensarmos aí, né? Agora, vamos ver mais um outro modelinho, ó, este daqui. Esse é também aí conhecido, mas nós às vezes falamos, não é? Mas nem nos atentamos que são palavras que não possuem o mesmo radical vindo de alguma língua. Então, por exemplo, ó, automóvel. Ninguém se preocupa em saber que é hibridismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Hibridismo é esse processo. Ó, auto seria um radical grego, e aqui, móvel, outro radical. Mas é latim. Então você deve estar pensando, nossa, mas agora como que eu vou saber isso? Há tabelas que os vestibulares e provas às vezes usam muito, né? Mas não é muito cobrado para que o menino saiba que tipo de radical ali se encontra, né? Mas o que é uma palavra híbrida, então, que fica aqui de conhecimento linguístico para você? É uma palavra que possui radicais de outras línguas, esses radicais eles se unem, ok? E conseguimos fazer uma palavra nova. Por exemplo, essa que você já viu comigo nos slides lá no começo. Olha lá, burocracia, olha isso. Francês e o cracia grego. Lembra disso que a gente comentou no começo da nossa aula ali? Foi a palavra que aparece aqui. Então, quer dizer, aquele exame foi FUVEST. A FUVEST nem tocou no assunto, que isso era uma palavra híbrida, ok? Mas é legal você entender que, às vezes, não é, nós temos essas, né, formações dentro da língua. Ok, meninos? Outro modelinho também breve aqui para você lembrar é palavra cognata. Então, o que é isso? Não é? Você deve estar pensando comigo. São palavras que possuem a mesma família do radical. Então, aqui eu coloquei o exemplo para você, a palavra terra. Então, o radical é terra. Ok. E aqui construímos outras palavras. Mas você tome cuidado, porque, por exemplo, vamos falar assim, estou aterrorizado. Não é aqui. Não veio de terra, veio de terror. Então, como assim? Eu não entendi o que o senhor disse. Palavra cognata, lembra da família, precisa ser da mesma base do radical ter, que no caso é terra. Terror é outro radical, como eu tinha dado exemplo. Aterrorizar. Não veio de terra. Então, aterrorizar não é palavra cognata para terrestre, conterrâneo. Por quê? Porque não é da mesma família. Então, lembre que isso aqui, não é, pode vir aí para
para você, no caso, sinônimos, algumas palavras que são conhecidas, né, da língua, tome cuidado, hein? Na hora de você ler, se realmente é da mesma proposta, ok? Porque senão o sentido fica totalmente outro. Tudo bem? Palavra cognata, então, são famílias que, né, possuem aqui os seus radicais e passam a informação de acordo com a ideia da mesma palavra, viu, meninos? É isso daí. Bom, chegando ao final aqui, não é, da nossa aula, quer dizer, por último, mas não menos importante, né? Vamos falar o seguinte. Dê uma olhada no deboísmo, praticar o deboísmo. Quem não quer, não é verdade, ser feliz e ficar de boa? Então, deboísmo, você deve estar perguntando, é um neologismo. Então, o que é neologismo? É essa situação que eu coloquei para nós aqui, ó. É uma criação de novos itens linguísticos, no caso da palavra, da expressão de boa, né, que é uma palavra, vamos dizer assim, popular, não dicionarizada, mas existe, tem sentido dentro da nossa língua, e você, com o mecanismo linguístico que nós temos, nós montamos uma outra palavra agora, junto do contexto. Caso contrário, se você usar isso aí sem nenhum contexto, você não vai nem entender. Tanto que, olha só, para entendermos bem, um bicho preguiça sentado em uma poltrona. Quer dizer, fica na paz, fica tranquilo, mas você usou um recurso chamado neologismo. Então, gente, eu até apresento agora para vocês aqui nos próximos o que, né, a prova do Enem também fez com os meninos. Olha só, ó, uma prova mais antiga, mas uma música maravilhosa dos tribalistas. A Marisa Monte canta isso aqui belíssimamente. E a música se chama Carnavalha. Olha só, não é? O que a gente tem aqui é essa palavra, ó, coraçamburim. Então, repique tocou, o surdo escutou e o meu coraçamburim. É um neologismo, como aquele de boísmo que nós vimos antes. Mas aqui no Enem, o que eles fazem? Eles colocam essas questões para os meninos analisarem o procedimento linguístico. E aí a questão falava sobre isso, ó, não é? Que havia então a palavra coraçamburim, que era coração, somado com samba com tamborim. Olha que coisa bonita. Por isso que nós vimos também lá no Carlos Drummond, não é? Quando ele falava de chuva, não lembra disso? E aqui a mesma coisa na música, essa proposta poética de se cantar, passando então uma palavra para você nova na língua, chamada neologismo, digamos assim, ok? Mas só funciona no contexto. Isso, se você tirar daqui, quebrou. Ela morre, ela se perde. Então, meninos, fica muito fácil nós entendermos o que é isso. Agora, não podemos dizer que isso é um procedimento, não é um processo de formação. Nós temos aqui uma maneira de usarmos o que nós temos da língua, o que nós temos em mãos, para criarmos palavras novas, ok? Agora, isso aí também é um outro procedimento de criação. Olha, é um processo de criação, mas não podemos dizer que seria, não é, nomeado como derivação, como, digamos, é diferente. Por quê? Porque nós já temos, dentro da própria palavra coraçamburim, pensamos assim, o que seria isso? Uma aglutinação, olha lá. É uma aglutinação, mas é uma aglutinação que foi usada como um neo de novo, neologismo, criado para esse contexto desse momento nessa música, né? Porque senão o menino vai ficar falando, isso aí é processo de formação de palavras. Olha, é um procedimento linguístico que nós temos usando os nossos processos. Não vá se confundir, então, porque você pode chegar a algumas conclusões erradas, né? Então, fica a dica para você sobre neologismo e eu acho que a partir de agora, você tem toda a bagagem aí estrutural para resolver seus exercícios, pensar um pouquinho nos usos das palavras nos contextos. E fica aqui então a nossa dica de sempre. Vamos terminar nossa aula para que você consiga agora fazer seus estudos mais aprofundados. E em cima disso, fiquem com Deus
e até a próxima. A gente se vê com mais uma aula aí sobre gramática, estruturas da língua e outros. Até breve, meninos. Muito obrigado pela atenção.